Muito bem, bom dia. Na nossa última aula eu deixei um subtítulo, o que é saber, não foi isso? Porque nós já fizemos as introduções à filosofia, falamos que filosofia significa amigo da sabedoria, e fizemos a distinção entre conhecimento filosófico e conhecimento de senso comum. Vou guardar aí? E o senso comum é o saber que nós caminhamos com ele no dia a dia, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. A opinião são as nossas posições pessoais. A crença nós formamos pelos nossos sentidos e experiências. E a tradição é o saber que passa de geração para geração. E agora nós vamos entrar na matéria do bimestre, que é o conhecimento, que na nossa época, principalmente a partir dos séculos XV, XVI, XVII, se torna um problema. O conhecimento é um problema. Pergunta que se faz sobre o conhecimento é: o que é saber? O que é conhecer? Essa pergunta se faz no que a filosofia chama de gnoseologia. Gnoseologia é uma palavra que vem de gnose, que é uma palavra grega que significa conhecimento. Então, ou teoria do conhecimento também. A teoria do conhecimento pergunta sobre o que é o saber. Por exemplo, nós vivemos uma época onde o conhecimento é um problema, porque a nossa época tem uma dicotomia chamada real e virtual. O que é real? O que é virtual? Porque todo conhecimento que nós produzimos em rede. E esse conhecimento vem a nós através de uma rede. E às vezes, o que chega a nós como saber, chega de acordo com o que a rede produz. Ou seja, nós não temos, às vezes, uma interação direta no que essa rede traz. Ou seja, nunca temos, na maioria das vezes. E o que vem a nós como conhecimento, ele é conhecimento real ou é virtual? Esse é um problema do conhecimento da modernidade. Antigamente, ou seja, principalmente antes dos séculos XV e XVI, o conhecimento não era tratado como um problema. Mas, acima de tudo, a partir do século XVII, o conhecimento é tratado como um problema. E hoje nós vivemos uma época onde o conhecimento aparece como um problema através dessa pergunta: o que é real? O que é virtual? Se você chega para fazer um crediário numa loja, alguém vai buscar, através do seu CPF, quais são as suas condições de fazer a compra. E você vai entender, talvez, que você tem todas as condições de fazer aquela compra, seu nome está limpo, enfim. Mas quem vai dizer se você tem condições ou não de fazer a compra é o sistema. Olha, senhora, a senhora está dizendo que pode fazer a compra, mas o sistema está dizendo aqui que a senhora é uma grande caloteira. Ou seja, é o sistema que diz, através do nosso CPF, se nós temos ou não temos condições de fazer a compra. Mas de repente o sistema está dizendo que não, porque alguém usou o teu nome indevidamente. Mas esse uso indevido foi para a rede. E as informações a teu respeito estão lá na rede, no mundo virtual, de uma maneira que você nem sabia.
Porque essa rede, às vezes, ela conhece mais sobre nós, entre aspas, do que nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que nós somos como consumidores está na rede. A rede sabe que você é pobre e que eu sou rico. Entendeu? Você não é rico, não é pobre? Eu, por exemplo, sou rico. Tenho a minha Ferrari. Todo esse conhecimento a respeito da nossa vida financeira está na rede. A rede sabe. O Banco Central sabe que você é pobre e que eu sou rico. Então vamos escrever um pouquinho aí? Lá tem um título, o que é saber, e a gente vai escrever um pouquinho, senão vocês enjoam da minha voz. Se bem que eu vou ditar, né? Aí está lá o título, o que é saber. Pode estar? Então vamos ao problema do conhecimento. O real e o virtual. Pode? Desde os séculos XV e XVI, desde os séculos XV e XVI, o conhecimento vem sendo tratado como um problema. Ponto. Desde os séculos XV e XVI, o conhecimento vem sendo tratado como um problema. Ponto. Ponto. A Europa descobriu novos continentes, vírgula, novos estilos de vida nativo, novos estilos de vida nativos, vírgula, novos estilos de vida nativos, vírgula. Isso fez com que houvesse vários questionamentos sobre o saber tradicional da cultura ocidental. Ponto.
Oi? Vários questionamentos da cultura tradicional ocidental. Até aí. Então é isso. A nossa tradição clássica. Hã? Ocidental. Ponto, até aí. Então, a nossa tradição clássica, a filosofia, a ciência, é só até isso, a filosofia, a ciência, tudo isso que você aprende na escola, filosofia, ciência, sociologia, são coisas que foram formadas na tradição ocidental, no Ocidente, principalmente a partir dos gregos. Os gregos inventaram a cidadania, a política, a democracia. Foram os primeiros povos que chamaram o que nós chamamos de ciência, né? Episteme, porque os gregos são o povo que é considerado o berço da nossa tradição, cultura ocidental. Então, tudo isso que nós temos como conhecimento formal nasce principalmente através da tradição grega. Mas, a partir das grandes navegações, séculos XV e XVI, os europeus passam a ter contato com outros povos. Isso gera uma crise do conhecimento e o conhecimento passa a ser considerado um problema. Em história, vocês estudaram sobre as grandes navegações? Estudaram? Os portugueses, a Península Ibérica, ou seja, Portugal, Espanha, ganharam o mundo através das grandes navegações, certo? Nesse contexto, o Brasil foi descoberto através das grandes navegações. Aí chegaram aqui, encontraram o índio. O índio andava como? De terno? Sim. Hã? Eles andavam de terno? Estiloso, né? Os índios andavam pelados. Na Europa, as pessoas andavam de roupas. Aliás, com muitas roupas, inclusive. Aquilo gerou um estranhamento. Como esse pessoal anda pelado e um não vive agarrando o outro? Isso gera um estranhamento. Porque até então a tradição dizia o quê? A gente anda de roupa porque Adão e Eva pecaram, ficaram com vergonha do seu pecado diante de Deus e colocaram roupa. De repente as pessoas chegam aqui, encontram os índios todos pelados e ninguém agarra ninguém e não tem tarado estuprando ninguém, ou seja, mas na nossa Europa a gente precisa andar de roupa para se comportar mais ou menos bem. Isso gera uma série de questionamentos, uma série de perguntas a respeito da tradição deles mesmos. Então isso gera problemas no conhecimento. São problemas gnosiológicos, né? Então, continuando, outro ponto parágrafo. Vamos lá? Mais um parágrafo aí. Agora vamos falar dos pensadores que trataram do problema do conhecimento. Vamos lá. No século XVII, no século XVII,
surgiu a teoria do conhecimento. Com a seguinte pergunta, vírgula: o que é saber? Ponto. Até aí só. Então, a partir do século XVII, surge a teoria do conhecimento com essa pergunta: o que é saber? E essa pergunta, o que é saber, aparece também por causa desse estranhamento histórico que vinha acontecendo desde os séculos XV e XVI. Os europeus descobrem vários povos com culturas completamente diferentes da deles. Esses povos viviam mais ou menos em harmonia, às vezes em alguns aspectos mais que eles, né? E isso gera uma série de questionamentos sobre o papel do conhecimento na vida dos europeus. Ou seja, os índios brasileiros, de uma certa forma, influenciam os europeus e vice-versa. Aliás, os europeus que aqui chegaram, diz a tradição, que nem tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Eles aprenderam isso, esse hábito, esse saudável hábito, né, com os índios, que assim fazem. Aliás, até hoje, eu tive uma vez na França e realmente eles fedem um pouquinho. Eles são meio fedidos mesmo. O hábito de tomar banho todos os dias não é uma coisa... A gente foi fazer um passeio, tinha uma francesa do lado da gente, a francesa fedia muito. Aí a gente chegou no local de banho, né? E a gente doido para ela tomar banho e ela não tomou. A gente sofreu bastante. Mas, ou seja, o hábito de tomar banho todos os dias, os europeus aprenderam com os nativos. Outra coisa que gerou estranhamento era a maneira como as índias conviviam com as crianças, ou seja, os europeus tinham o hábito de não conviver com a criança com muita proximidade. E aquela proximidade entre o indígena e a criança gerou também um questionamento nos próprios europeus. Então é isso, teoria do conhecimento. Deixa eu ver até onde eu copiei. Ou seja, quer saber? Ponto. Continuando. O primeiro grande pensador que perguntou pelo conhecimento foi René Descartes. Se escreve assim, ó. Se fala René Descartes, mas se escreve assim. René Descartes. Foi René Descartes que cunhou a seguinte frase, vírgula: René Descartes, que cunhou a seguinte frase, vírgula, entre aspas, penso, logo existo. Até aí só. Penso, logo existo. Se fala Descartes.
mas se escreve René Descartes, que cunhou a seguinte frase, vírgula, entre aspas, penso, logo existo. Que cunhou a seguinte frase, vírgula, entre aspas, penso, logo existo. Até aí só. Então Descartes cunhou essa... Então Descartes, René Descartes, cunhou a frase penso, logo existo, porque para René Descartes o pensamento é a base do conhecimento. Ou seja, pelo fato de nós pensarmos, para Descartes o conhecimento é possível. Porque nós, segundo Descartes, a própria existência humana pode ser um erro. Por quê? Nossos sentidos nos enganam. Não é verdade? Às vezes você acha que estão chamando você e não tem ninguém te chamando. Às vezes você acha que viu um vulto e ninguém passou. Às vezes você acha que alguém está te dando mole, você chega e toma um toco, né? Seus sentidos te enganaram. Quem é que nunca tomou um toco? Só eu. Todos vocês aqui já tomaram um toco, não já? Não. Não? É isso, já tomou sim. Eu sou o único aqui que nunca tomou um fora. O resto, todo mundo já tomou um toco. Porque às vezes seus sentidos te enganam, você diz. Está me dando mole, por quê? Porque a pessoa está sendo educada, aí você vai, crente que está abafando, e toco. Mas isso acontece por quê? Porque os nossos sentidos nos enganam. Mas mesmo enganados, segundo Descartes, nós nos enganamos no pensamento. Então, enganados ou certos, nós estamos pensando. Mesmo quando você diz, está me dando mole, não está, você está pensando, está me dando mole, né? E está enganado, ou enganada. Então é isso. Então René Descartes cunhou a frase penso, logo existo, para afirmar que o conhecimento é possível através do pensamento. Ponto. Agora escrevam aí. Outro pensador... Isso. Outro pensador dessa tradição foi David Hume. Vou escrever o nome do cara aqui. Se escreve David Hume. Outro pensador dessa tradição foi David Hume. Vírgula. Ponto. Ele disse, vírgula. Não, ele disse. Não é vírgula, não, perdão. Ele disse que o conhecimento só pode existir através dos hábitos dos nossos sentidos. Ele disse que o conhecimento só pode existir através dos hábitos dos nossos sentidos. Dos hábitos. Só até aí. Então, para ele, conhecimento é hábito. Se você diz que o sol vai se pôr amanhã, é porque você se habituou, através dos seus sentidos, que isso vai ocorrer. Mas, segundo David Hume, isso é provável, mas não é uma certeza absoluta.